Buenas tardes, colegas. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias programado del día 14 de julio, 18 horas, con nuestro invitado especial, el doctor Rodrigo Lasmar. Muy buenas tardes, doctor Rodrigo. Es un placer tener aquí conosco y para hablar del tema de las lesiones musculares en atletas de alto rendimiento. El doctor Rodrigo es miembro de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Brasileña de Traumatología y Endoscopía del Deporte, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de Minas Gerais, es maestre en ciencia por la Universidad de la USP, presidente de la Sociedad Brasileña de Artroscopía del año 2019, es director médico del Club Atlético Minero y es coordinador médico de la Selección Brasilera de Fútbol. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia acá con nuestra sociedad. Igualmente un saludo a todo el directorio de la Sociedad Boliviana y a todos los teleaudientes que están de varios países asistiendo a esta su conferencia. Puede dar inicio, doctor, a su ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Julio César, quien me fez la invitación para hablar un poquito. Estoy muy honrado de hablar para la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. Vamos. Ahora están compartilhando la tela? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy sobre las lesiones musculares en los atletas de alto rendimiento. Okay? Entonces, yo hoy tengo una experiencia de trabajar con fútbol. El esporte que yo trabajo es fútbol. Yo soy médico de la Selección Brasileña de Fútbol desde 2001. También director médico del Club Atlético Mineiro desde 1999. Entonces, voy a hablar un poquito sobre la... Un segundito. Sobre las lesiones que tenemos en fútbol. Entonces, cuando miramos lo que vimos acá en Atlético Mineiro, nosotros acompañamos los jugadores de 2011 a 2019. O que miramos que más de 50% de las lesiones como un todo son de lesiones musculares, como 57% son lesiones musculares, seguido después por lesiones de rodilla, tobillo y después otras lesiones como un todo. Entonces, cuando miramos acá las lesiones que tenemos en nuestro club, miramos lo siguiente: tenemos un total acá en Brasil de 2.98 lesiones por cada 1000 horas trabajadas. Cuando nosotros hacemos una comparación con lo que existe en la Europa, con la Champions League, miramos una incidencia de 2.48 por las mismas 1000 horas. Entonces, tenemos una incidencia un poco mayor acá do que los estudios en Europa muestran. ¿Cuál es el principal motivo que miramos esto? Porque enquanto en Europa se tiene como 8.7 juegos a cada 1000 horas, acá en Brasil tenemos como 16.8 juegos a cada 1000 horas. O sea, tenemos mucho más juegos. Entonces, cuando comparamos acá, en Europa tiene una media de 55 juegos a cada temporada, enquanto que em Brasil temos quase 70.
Entonces, esto es una cuestión muy importante, que es un factor de riesgo mayor que tenemos acá, né? Então, temos acá uma prevalência de lesões musculares de quase 50% nesse estudo e de 31% na Europa, né? Então, esses são uma casuística, são dados que Ekstrand publicou em trabalhos em 2011 e 2016, e esta acá é baseado no que temos de 2015 a 2019. Então, quando miramos a cada temporada, o que temos? Podemos mirar que em 2015 nós tivemos 21 lesões musculares, ok? Enquanto 2016 foi um ano muito difícil para nós, que teníamos 40 lesões. 2017, 21, 18, 7 apenas, e 2019 volvemos para 17. Então, por que temos acá um ano muito difícil e um outro ano com muito poucas lesões? Primeira coisa, quando miramos o número de jogos, né, miramos que acá nós tivemos 75 jogos e em 2018 64 jogos. Esta diferença de 11 jogos a mais, quando sacamos um mês de férias e um mês de treinamento de pré-temporada, temos quase que 11 jogos para se colocar em alguns meses. Então, aumentamos muito a quantidade de jogos que teníamos, ok? Este ano também, ano de 2016, foi um ano difícil porque também tivemos um câmbio frequente da comissão técnica. Então, miramos também que quando temos um câmbio da metodologia, da preparação física, temos problemas com relação a lesões musculares. Temos muito mais lesões quando não há uma sequência da comissão técnica, da preparação física durante toda a temporada. Então, este acá mostra claramente de 40 lesões, 75 jogos, 7 lesões, 64 jogos, né? E acá também problemas de câmbio de metodologia de preparação física com um calendário, uma agenda muito complicada de jogos. Então, isso que eu disse agora é confirmado por esse estudo de 2013, que mostra que quando nós temos menos do que 4 dias de recuperação entre os jogos, nós temos um aumento das lesões, principalmente de isquiotibiais, de 5,74. Enquanto que nós temos mais do que 6 dias de recuperação, esse índice cai para 4,47. Então, nós temos mais do que 25% no aumento de lesões quando comparamos intervalos maiores do que 6 dias com intervalos menores do que 4 dias. Então, esse diapositivo é importante porque faz uma comparação com quando temos muitos jogos próximos e quando não temos tantos jogos tão próximos. Então, nós temos que a incidência das lesões musculares são os isquiosurales ou os isquiotibiales, cerca de 50% das lesões, os músculos retofemoral, como 21%, os adutores, também cerca de 21%, e 7,5% de outros grupos musculares. Então, conseguimos mirar acá que as lesões de isquiosurales ou isquiotibiales são cerca de metade das lesões que temos nos deportistas de futebol. Então, vamos falar hoje muito, a grande parte da charla será sobre lesões de isquiosurales, de isquiotibiales. Por quê? Porque é a lesão muscular mais comum que temos, né? E essas lesões, elas são associadas a deportes
onde haja movimentos de acelerar e desacelerar, de frenadas muy bruscas e de acelerações. Quando também temos movimentos de giros, saltos, chutes. Então, exatamente o que temos no futebol. Também temos esses movimentos frequentes por exemplo, o futebol americano, o rugby, em outros deportes também. O que estamos percebendo, o que estamos mirando nos últimos anos, é que está havendo um aumento constante anual das lesões de isquiotibiales nos últimos anos. Então, esse estudo de Ekstrand também muito interessante, de 2016, o que mostra que em um estudo da UEFA, que a cada ano está se mirando um aumento de cerca de 4,1% a cada ano nas incidências de los isquiosurales, de los isquiotibiales, principalmente de lo bíceps femoral. Isto está diretamente relacionado ao aumento da demanda física e da intensidade dos jogos nesses últimos anos. Então, já tínhamos uma incidência grande, pero está se quedando pior a cada ano, pelas características físicas, de demandas físicas dos jogadores de futebol. Então, como hacemos a avaliação clínica? Eu penso que praticamente todos os ortopedistas sabem muito bem como fazer um diagnóstico clínico de um esguince muscular, né? Que seria um exame clínico, uma anamnese muito bem feita, sabendo a história do jogador, a história da lesão. Nós pesquisamos o déficit de força, o déficit funcional. Podemos mirar com uma equimose, um hematoma. Podemos palpar um defeito, um gap local. Há muitas vezes dolor no local da lesão. Podemos mirar com um tônus muscular aumentado, endurecido. Também como podemos mirar uma descontinuidade muscular. Quando perguntamos sobre a força, muitas vezes ela está diminuída e outras vezes está como que ausente. Né? E também o jogador mostra como dolor para os alongamentos. Acá miramos uma grande equimose e acá um gap na palpação da lesão. Quando falamos de exames complementares, exames de imagem, basicamente temos dois tipos. O primeiro, a ultrassonografia, e o segundo, a ressonância magnética. Os dois são importantes. Existem situações melhores para cada um dos dois. Então, o que hacemos acá? O ultrassom é um exame que tem um custo mais baixo, é mais barato. E também existe a possibilidade de ultrassom ser usado como um instrumento portátil, ou seja, poderemos ter a máquina, o ultrassom, dentro do centro de treinamento, dentro do estádio, para que seja feito o exame a qualquer hora. Então, é muito fácil, porque é fácil de transportar. É muito importante o ultrassom para nós, para controlar o tratamento e para muitas vezes nos auxiliar em uma intervenção terapêutica. Por exemplo, quando vamos a fazer alguma aspiração de sangue ou quando vamos a fazer alguma infiltração, alguma injeção de qualquer coisa dentro da lesão. Esse é um outro ponto. Os aparelhos de ultrassonografia estão muito melhores, então evoluíram muito e têm uma definição muito melhor que tinham alguns anos atrás. Pero a ultrassonografia é muito dependente do médico que faz o exame. A ressonância magnética tem uma melhor sensibilidade e uma melhor especificidade. Pero é um exame mais caro e não é bueno para controlar a evolução do tratamento. Então,
nosotros hacemos la resonancia magnética para hacer un diagnóstico más preciso y después hacemos la ultrasonografía para complementar lo diagnóstico, porque nos permite hacer un diagnóstico dinámico, le permite que el paciente haga fuerza, entonces es dinámico la contracción muscular, y también la ultrasonografía es muy buena para seguir a cada semana cómo está yendo la evolución del jugador. Quando vamos pensar em tratar o atleta, a primeira coisa que precisamos é saber a classificação. Como vamos classificar as lesões musculares? Então, nós teníamos até poucos anos atrás as classificações tradicionais. Começou com O'Donoghue em 1962, depois tivemos outras classificações também que são muito parecidas. Em 2013, tivemos uma classificação nova que se baseou em um consenso, que foi o Consenso de Munique, onde vários especialistas de futebol que tinham experiências em esportes se reuniram para falar sobre as lesões musculares e fizeram um consenso chamado Consenso de Munique. E depois, em 2014, começamos a usar a classificação britânica no British Athletics, que é a classificação que nós entendemos como a classificação mais fácil de se usar, a classificação que mais detalhes dão a nós hoje. Então, hoje usamos a classificação britânica, que é a classificação de Pollock e colaboradores. Vamos dizer um pouquinho sobre ela temprano. Então, acá temos a classificação de O'Donoghue, depois de Ryan, Takebayashi, seguida por Petrons e depois Stoller. Essas são as classificações tradicionais, que hoje não são muito usadas, não são muito ricas em detalhes. Esta é a classificação de Munique. É uma classificação muito interessante, porque introduziu o conceito de alterações funcionais e não somente alterações estruturais. Então, a classificação de Munique separa as lesões em lesões indiretas e lesões diretas. As lesões indiretas são separadas em lesões funcionais, que têm alterações funcionais, e lesões que há alterações estruturais. Então, quando falamos de lesões funcionais, nós não conseguimos mirar muitas alterações em los exames de imagem, como a ressonância magnética. Então, as alterações funcionais são de tipo 1, que estão relacionadas ao movimento, a um sobreuso da musculatura, que podem ser tipo 1A, que são as lesões por fadiga muscular, as lesões tipo 1B, que é a dor muscular tardia. Temos as lesões tipo 2, que são lesões relacionadas a alterações neuromusculares. A tipo 2A, alterações neuromusculares relacionadas à espinha, à medula, à espalda. E as lesões tipo 2B, que seriam alterações neuromusculares, pero dentro do músculo. E depois as lesões estruturais, que seriam separadas em tipo 3, lesões parciais, tipo 3A, uma parcial é menor, 3B, uma parcial moderada, e as lesões tipo 4, que seriam lesões subtotales ou completas, e por último, as avulsões de tendão. Quando falamos das lesões diretas, teríamos as contusões e as lacerações. Essa é uma classificação completa, mas uma classificação um pouco complexa, um pouco difícil de se falar para todos. Esta, em minha opinião, é a melhor classificação que temos. É a classificação britânica, como chamamos acá, a classificação de Pollock, que entra, ela classifica as lesões de 0 a 4, sendo 0 apenas uma mialgia com a ressonância magnética normal, não há lesões estruturais. As lesões tipo 1, uma lesão muscular leve, menos que 10%, menos de que 5 centímetros,
de lesión muscular. Las tipo 2, lesiones musculares moderadas, de 10 a 50%, o sea, 5 a 15 centímetros. 3, lesiones musculares graves, 50%. E as lesiones tipo 4, que seriam rupturas completas. Então, esta primeira parte da classificação é como as outras classificações. Então, o que há de tão diferente, de tão importante na classificação britânica? É que ela introduziu um conceito muito importante que é dentro das lesões musculares, donde em lo músculo, donde acontecem as lesões. Então, subdividiu as lesões, acá em verde, arriba, subdividiu todas as lesões em lesões tipo A, quando a lesão é na periferia, em torno do músculo, entre o músculo e a fáscia que recobre o músculo. Então, nós chamamos de lesões miofaciais. Dividiu essas lesões também em lesões tipo B, que seriam lesões na junção entre o músculo e o tendão, a junção miotendinosa. E, por último, as lesões tipo C, que seriam lesões que teriam acometimento de tendão. Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, uma lesão do tipo 2, que seja um tipo 2A, ela tem uma evolução muito diferente de uma lesão que é uma lesão tipo 2C, por exemplo, ou de uma de lesões tipo 2B. Então, as lesões tipo A têm uma evolução mais favorável do que as tipo 2 e depois de que as tipo B e depois de que as tipo C. Então, há uma graduação também de gravidade, de tempo de afastamento entre as tipo A, B e C. Isso é muito importante porque classificando as lesões, todos acá que têm experiência em futebol, em tratar de deportistas e que tem muitas vezes a prensa, a primeira pergunta que o jogador e que a prensa faz é: doutor, quanto tempo vou me quedar fora? Então, se classificamos direito, temos uma ideia melhor de quanto tempo levará para a cicatrização e a recuperação completa desse deportista. Então, já falamos que as lesões discotibiales são as lesões mais frequentes. Nesse estudo também sobre as alterações de isquiotibiales, mostra que cerca de 21,8% dos atletas têm uma ou mais lesões a cada temporada. Então, a cada 5 atletas, pelo menos um desses 5 atletas terá uma lesão de isquiotibiales durante uma temporada. Então, quando temos um grupo de 25, 30 atletas, temos com certeza muitos atletas ao longo do ano com lesões de isquiotibiales. E principalmente a grande maioria, acá veremos que 84% das lesões de isquiotibiales são do bíceps femoral. É o músculo que é mais acometido, é o músculo que é mais difícil também de se tratar. E cerca de 16% dessas lesões têm uma recidiva. E quando há a recidiva, ou seja, uma nova lesão com pouco tempo depois da primeira, então chamamos isso acá de recidiva. Quando temos uma recidiva, todas as recidivas foram nesse estudo do bíceps femoral. Então, é uma lesão traiçoeira, difícil e muito comum em los deportistas de futebol. Temos 2 mecanismos distintos de las lesões de isquiosurales, de isquiotibiales. A grande maioria dessas lesões acontecem durante a corrida, durante o sprint de alta velocidade. Normalmente teremos velocidades acima de 19,8, quase 20 km por hora. Então, esse é o momento onde somos mais vulneráveis para as lesões musculares de isquiotibiales. E é muito importante compreender e identificar os fatores de risco. Por quê? Porque se compreendemos os fatores de risco e se conseguimos controlar esses fatores, poderemos fazer uma diminuição da incidência destas lesões. Porque uma vez que a lesão existe, o que resta a fazer é esperar
que haya una recuperación completa y muchas veces son muchas semanas que el jugador se queda afuera. Pero si podemos controlar los factores de riesgo, podemos tener una incidencia mucho menor de esos factores. Acá hacemos una comparación que las lesiones musculares elas están directamente relacionadas a performance y al desempeño del deportista. Entonces, cuanto más desempeño tiene, cuanto más intensidad tiene, mayor riesgo de las lesiones de isquiotibiales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que los riesgos sean menor, para que possamos diminuir el riesgo? Entonces, primero, ¿cuáles son los riesgos de las lesiones, los factores de riesgo para lesiones de isquiotibiales? Primero, o primeiro fator de risco é uma lesão prévia. Sabemos que quando um deportista tem histórico de outras lesões neste sítio, se tem lesões de bíceps, principalmente femorales, já em sua história, temos uma chance muito maior de ter outras lesões. E vamos falar pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa muito interessante. Sabemos que dos fatores também são as características genéticas dos jogadores. Isso nós não conseguimos hoje fazer controle, uma correção das características genéticas. Temos a idade. Quanto mais velho é o deportista, maior o risco de lesões. Temos os desequilíbrios musculares. Isto sim poderemos identificar e poderemos corrigir. Então, como identificamos? Acá, à direita, estão mirando uma foto de uma avaliação isocinética que hacemos com frequência em nossos jogadores. Pero, o problema da avaliação isocinética é que é uma avaliação que é possível para avaliar a força concêntrica, não avalia a força excêntrica. E sabemos nós que a maioria das lesões acontece em la contração muscular excêntrica. Então, para isso, já há alguns anos estamos usando uma outra avaliação, que é esta que eu vou passar agora no vídeo, que é a prancha de Nordborg, que nada mais é que temos acá uma célula de carga, onde o tobilho do atleta se queda preso acá, e hacemos, então, uma queda do tronco e vamos medir a força excêntrica que os isquiotibiales hacen e podemos mirar através de uma avaliação de pressão que temos acá, a força que uma perna tem maior que o outro lado. Então, conseguimos avaliar primeiro a força e depois o equilíbrio entre uma perna e outra, como podem mirar acá. Então, essa é a avaliação. Acá fazemos uma contração excêntrica e acá a computadora consegue a pressão que há no trobilho para medir a força que está sendo feita acá. Então, esse é um teste muito interessante, estamos fazendo como de rotina. Outro fator de risco importante são as limitações articulares. É importante mirar porque muitas vezes temos atletas que têm restrições de amplitude de articulação, por exemplo, de tobilho. Isto acaba sendo um fator de impacto de risco para as lesões de isquiosurales. É muito importante também saber controlar a fadiga do atleta e as cargas musculares de treinamento, que também são um fator de risco frequente. Já dissemos acá, outro fator que acá em Brasil é um fator difícil de controlar, é o calendário congestionado, porque temos uma carga de jogos muito grande. Então, esse estudo é um estudo muito interessante. E para que foi feito esse estudo? Então, identificamos que alguns atletas tinham um padrão de pouca estrutura neuromuscular no músculo depois de uma lesão ou depois de recidiva. Então, o que foi feito? Fizeram uma ressonância, mediram o diâmetro dos músculos de um lado e de outro lado, acá do lado direito, e o que miramos acá? Miramos que a cabeça longa do bíceps há uma atrofia quando comparada à cabeça longa do bíceps de outro lado. Em contrapartida, temos uma hipertrofia, um aumento da massa muscular da cabeça curta,
como que para compensar a atrofia da cabeça longa. Então, o que acontece? Quando treinamos o jogador apenas com exercícios concêntricos, que é feito na maioria dos casos, estimulamos muito o trabalho em la cabeça curta, pero la cabeça longa se queda atrofiada com com uma inibição neuromuscular. Não há estímulo neuromuscular acá, então esse músculo acaba entrando em uma atrofia. E quando o atleta vuelve a treinar, vuelve a campo, quando vai ser um sprint muito grande, se solicita o bíceps e o bíceps está atrofiado, está com pouca inervação neuromuscular, está com pouco estímulo. E com isto, temos uma recidiva. Então, isso é um estudo muito interessante, que podemos comparar, e desde que temos isto em mente, podemos ver que muitas vezes, quando temos uma lesão, no trabalho que é feito de reabilitação, hacemos muito trabalho, muitas vezes concêntricos, que vão estimular os outros isquiotibiales, os isquiotibiales mediales, e muitas vezes também a cabeça curta do bíceps. E muitas vezes não está trabalhando a cabeça longa, que é o problema, que se queda atrofiado e que quando o atleta volve com este músculo pouco trabalhado, mais fraco, e acaba lesionando novamente. Então, hacemos um estudo interessante em la seleção brasileira, e começamos fazendo, onde o atleta hace esta avaliação com Nordboard, pero colocamos avaliações, colocamos eletrodos acá em la coxa para medir o estímulo eletromiográfico de los isquiotibiales mediales e o bíceps em las duas coxas. Mira acá no vídeo. Isto é captado, esta avaliação é captada em la computadora através desse estímulo eletroneuromiográfico, que podemos mirar se há uma diminuição da contração da atividade eletroneuromiográfica em la cabeça longa del bíceps. Porque em la contração excêntrica que hacemos no Nordboard, conseguimos mirar isto. Quando hacemos apenas a avaliação com o isocinético, solamente um trabalho de avaliação concêntrica, isso não é possível de avaliar e muitas vezes não se consegue corrigir. Então, quando temos isto, este é um jogador do nosso clube que tinha um histórico muito grande de lesões em lo bíceps. E qual o trabalho que estamos fazendo? Então, vamos mirar que esse tipo de trabalho, deslizando acá, é o exercício de slide, trabalhamos a força excêntrica desta coxa, muito trabalho excêntrico e muito recrutamento do bíceps femoral. Então, esse é um trabalho importante para fazermos em atletas que têm esta hipotrofia. Esse atleta, fizemos o exame de ultrassonografia antes de começar este programa, que tinha uma diminuição do diâmetro da cabeça longa de bíceps, e depois de 3 semanas fazendo trabalho principalmente com musculatura de reforço excêntrico, o diâmetro da musculatura se equiparou com o outro lado. Este é um outro trabalho que hacemos também, que é um trabalho que é muito importante para reclutar o bíceps, a musculatura acima de 90 graus de flexião e com muita intensidade. E acá, os trabalhos onde colocamos acá eletroestimulação em lo bíceps, em la cabeça longa do bíceps, para estimular. Este vídeo não está, não sei porquê, pero não está funcionando. Então, mas conseguimos mirar que hacemos a banca flexora, pero ponemos acá estímulos elétricos para estimular e contrair o bíceps. Esse é um vídeo de um médico que trabalha comigo, Otaviano, que me cedeu esse vídeo. É um vídeo muito interessante. Mira acá que esta atleta teve ao mesmo tempo uma lesão de isquiotibiales de los dois ao mesmo tempo, a direita e depois a esquerda. Os dois músculos ao mesmo tempo. Acá temos a ressonância mostrando uma lesão interessante, que é o mecanismo de contração e um mecanismo que chamamos também o mecanismo de mergulho. Um segundo, porque tinha um outro slide que não apareceu acá.
Não, está mais abaixo, vou passar acá. É isso que eu queria dizer. Então, este é o vídeo que mostrei. Isso que eu queria dizer. Então, a grande maioria, cerca de 3/4 das lesões, 72% dos mecanismos de lesões de isquiotibiales no futebol são mecanismos de sprinting, normalmente na fase final de balanço e na fase inicial de apoio. Então, esta parte onde há uma contração excêntrica de frenagem da musculatura da coxa e empieza a contração concêntrica. Então, nesta fase é onde temos a maior incidência de lesões. E este momento temos lesões muito frequentes na cabeça longa do bíceps femoral. Interessante que quando avaliamos esta lesão, esse tipo de mecanismo de lesão, temos uma média de afastamento para essas lesões de 32 dias. Pero, quando temos outro tipo de mecanismos, como este de acá, que é um tipo de stretching ou de alongamento excessivo, ou então um tipo de mergulho, quando temos uma flexão grande do tronco, chamamos isso de mecanismo de mergulho, quando se vai a mergulhar. Então, esse mecanismo tem uma incidência muito menor, pero tem um tempo médio de afastamento muito maior, quase que o doble de tempo. Então, é um mecanismo que tem um prognóstico de uma recuperação mais lenta. Então, como hacemos o tratamento dos jogadores? Então, na fase 1, hacemos o protocolo de repouso, gelo, compressão, elevação, analgésico. Não usamos anti-inflamatórios para não termos problema na cicatrização dos tecidos. A fase 2, usamos a eletroterapia, a hidroterapia, mantenemos as atividades aeróbicas que os atletas conseguem fazer, como bicicleta ou trabalho dentro da piscina, musculação, pilates, core, fortalecimentos funcionais. Então, esta parte não vou entrar muito porque é muito mais da fisioterapia que do ortopedista, ok? Nós hacemos toda a supervisão do tratamento, pero o fisioterapeuta, o setor de fisioterapia é quem se queda em todos os dias com o atleta. E na fase 3, hacemos uma transição para começar corrida e adaptação funcional, como esta que miramos acá, quando o jogador tinha uma lesão de adutor e acá está começando em Vertimax com as tensões elásticas a fazer o fortalecimento do músculo. A última fase é esta que se segue, onde para o futebol começamos com os movimentos de câmbio de direção, com a pelota, a frenagem acelerada e depois com a pelota o chute. Muito importante nesta fase que possamos usar os dados que temos de GPS para mirar como estão sendo as demandas físicas do jogador para que haja uma transição muito bem feita entre o trabalho de fisioterapia e o trabalho de preparação física. Vamos a falar um pouquinho só da parte de reabilitação muscular. ¿Por quê? Porque o que os estudos hoje têm mostrado, os estudos mais novos, mais recentes, que quando começamos com atividades aeróbicas, exercícios funcionais para as lesões musculares, nós teremos resultados melhores com menos tempo de afastamento, com recuperações musculares mais rápidas, ok? E os protocolos que estamos usando hoje são protocolos de reabilitação que, então, usam exercícios excêntricos e funcionais porque temos resultados melhores que os protocolos mais tradicionais. Esses são alguns estudos que mostram o que estou dizendo. Acá, nesse estudo sueco de elite de futebol, um estudo controlado, randomizado, prospectivos, e fizeram 2 grupos de protocolo. Em um grupo fez uma reabilitação com exercícios excêntricos e funcionais, e no outro protocolo com exercícios concêntricos e isométricos.
E podemos ver nesse estudo que a média de retorno ao deporte foi de 28 dias no grupo que usou exercícios funcionais e excêntricos, contra 51 dias nos grupos apenas com exercícios concêntricos e isométricos. Não houve acá nenhuma recidiva em um ano, e acá houve cerca de uma recidiva nesta temporada. Uma média de 38, 37 e 38 atletas. Por que isto? Porque uma carga maior de ação excêntrica nos isquiotibiales, principalmente quando usamos posições mais alongadas, há uma demanda de articulação biarticular, isso demanda um protocolo específico, pero com melhores resultados. Acá seria o protocolo que era usado, o protocolo padrão, exercícios concêntricos e apenas alongamentos passivos, ok? E acá, exercícios excêntricos e funcionais com alongamento e excêntricos juntos. Então, esse protocolo, como os outros que mostrei, aquele exercício do slide, aquele exercício futebol, mostraram resultados melhores, ok? Então, para nós, para o médico, quais são os nossos critérios de retorno para a prática deportiva? Então, os critérios são critérios muito importantes. E hoje há uma mudança de los paradigmas para o retorno ao deporte. Muito importante dizer que o critério para retorno é uma decisão compartilhada, onde temos o atleta, claro, temos o médico, sem dúvida, mas também tem participação nessa decisão o preparador físico, o fisiologista, que é muito importante, o fisioterapeuta, muitas vezes o coach, porque é uma decisão multidisciplinar que em algumas situações envolvem mais ou menos risco. Em uma situação, por exemplo, de um jogo que é muito importante, que o atleta está seguro que está disposto a ter mais risco, a tentar voltar um pouco mais temprano, sabe que não está com todo o tempo necessário, mas muitas vezes é um campeonato, é a final de campeonato, é uma competição muito importante para o atleta, e o atleta junto com o médico, em uma situação de uma conversa muito clara, entendam que há uma situação que pode se correr um risco um pouco maior. É o que chamamos de risco compartilhado, né? É uma shared decision, uma decisão compartilhada, onde temos que pôr na mesa a ideia do médico, é a mais importante, mas muitas vezes temos que deixar isto claro para o atleta, o fisioterapeuta, o terapeuta da parte física, do fitness trainer e o treinador, ok? Então, como hacemos nossa avaliação? Muito importante que não haja dolor na palpação, importante que não haja dolor durante os testes de alongamento e de flexibilidade, sem dolor para os trabalhos funcionais de performance, sem dolor depois de los trabalhos funcionais, ou seja, hace o trabalho que 24 horas depois o deportista se quede também sem dolor. Uma flexibilidade muito similar entre as duas pernas, com exercícios mostrando uma flexibilidade parecida, principalmente dos isquiotibiales. E muito importante, os testes que hacíamos de mudança de direção, aceleração, desaceleração, os trabalhos de GPS e uma avaliação médica muito clara. Hoje em dia, temos que as avaliações concêntricas, como eu disse, de avaliação isocinética, é uma avaliação importante, mas não é completamente decisiva para excluir com relação ao retorno do deporte. A ressonância magnética tampouco usamos, porque muitas vezes se complica mais do que se deixa claro os achados. Usamos com mais frequência para isto o controle com a ultrassonografia, como disse antes. E é muito importante que o atleta tenha um trabalho controlado com GPS para dar uma segurança que já fez uma parte física importante. Uma outra situação é que ainda existe um pouco de questionamentos, mas hoje, este que chamamos aqui, esta parte de critérios potenciais, são essas avaliações de força excêntrica,
como a plataforma do Nordboard, e esses exercícios que mostramos agora, porque são exercícios que mostram a contração excêntrica, que para nós é a mais importante. Isso acá é o que dissemos agora há pouco. Os tratamentos cirúrgicos são uns tratamentos apenas de exceções, não são o mais frequente. Então, nós temos alguns casos que são unicamente quando há uma desinserção muito grande de todo o tendão de sua inserção óssea, como este caso, por exemplo, onde há uma grande quantidade de sangue, o tendão muito afastado, tá? mais de 3 centímetros, mais de 3 centímetros acá de afastamento entre o coto do tendão e do isquiotibiales. Então, nesse caso, e uma ruptura completa com uma desinserção dos 3 músculos. Então, nesse caso, um tratamento cirúrgico para uma reinserção acá, como viram acá, com duas âncoras. Este é o atleta, vou volver acá o vídeo para mirarem. Esse é um atleta com cerca de 31 dias de pós-operatório, a cicatriz cirúrgica acá, a força de contração é ativa contra a resistência sem dolor. Então, uma recuperação muito boa para um tratamento cirúrgico, porque haveria uma desinserção completa da tuberosidade isquiática. Poderemos agora falar para perguntas, se tem algumas perguntas, o que querem perguntar. Antes de falarmos um pouquinho, eu já teria um colega que me perguntou um pouco sobre as aplicações de plasma rico em plaquetas em las lesões musculares. Então, nosso colega, o René, me perguntou acá qual era a experiência que teríamos com plasma rico em plaqueta. Então, nós temos uma experiência muito boa de plasma rico em plaqueta, pero o que passa é que acá em Brasil, hoje, temos uma limitação do ponto de vista de legislação para o uso de plasma rico em plaquetas. Podemos usar acá apenas para estudos dentro da faculdade, estudos experimentais. Então, temos dificuldade para uso em muitas pessoas. Muitas vezes usamos em atletas porque colocamos esses atletas nesses estudos experimentais, então temos condições de usar para isto. Pero antes usávamos muito acá em Brasil, antes de que isso não se pudesse mais usar. Os resultados são muito buenos. Eu tenho que isto é uma terapia que tem duas vantagens. A primeira, o tempo de recuperação se queda mais curto. Temos cerca de 25 a 30% de menos tempo para a recuperação completa e retorno do deportista à atividade física. Então, para um deportista profissional, 25, 30% é muito tempo. Se pode pensar quanto de dinheiro o clube paga ao deportista. Então, quando temos isto, temos um tempo mais curto. Então, este é o primeiro ponto. E segundo, que temos uma cicatrização com uma qualidade melhor de tecido de cicatrização. Então, temos menos lesões recidivas. Então, é muito bueno também nesse ponto. E o PRP, quando hacemos a injeção de PRP, o atleta tem uma melhora de la dolor muito temprano. Miramos que com 1, 2 dias, o atleta já tem uma melhora de dolor rápida. E isso é importante porque, como há uma melhora de dolor, podemos começar trabalhos físicos para que o atleta possa começar trabalhos funcionais, como mostrei há pouco. Então, começamos um trabalho funcional mais cedo, o que permite uma cicatrização mais rápida e também um recondicionamento físico melhor, para que quando a lesão já esteja bem, o atleta já tenga uma condição física para volver más rápido al deporte. Bueno, Rodrigo, mientras los colegas y amigos que están asistiendo tu charla hacen sus preguntas vía el chat de aquí del Zoom, agradecerte y felicitarte, Rodrigo, por tu presentación y muy aparte otra felicitación por tu buen español, que fue muy claro, ¿no?
Y mientras llegan las preguntas, yo te voy a hacer una pregunta que hace 10 días lo tuvimos al colega aquí Miller, que debe estar aquí también asistiendo tu charla, y él nos hablaba del uso para la prevención también de lesiones musculares de la termografía. ¿Cómo lo venís usando? O si lo usás, ¿cómo lo usás y en qué tanto te puede ayudar? Ok, mucha buena pregunta, Julio. Quería antes, acabei me olvidando disto, queria antes me desculpar pelo espanhol. Meu espanhol não é bueno, pero é portuñol. Estou tentando um pouco, pero espero que tenha compreendido um pouco. Bueno, a termografia, nós acá usamos, pensamos que é uma ferramenta buena, pero é uma ferramenta que temos como hay muchas otras. Hoy tenemos mucha tecnología, muchos instrumentos que pueden nos ayudar. Es muy importante que lo médico que está ahí todos los días con los deportistas tenga lo máximo de informaciones, pero tiene que tener cuidado porque muchas veces son muchas informaciones y si no hay una experiencia, o médico pode começar a se quedar como, não sei a palavra em espanhol, pero como refém, como as informações muitas vezes podem confundir um pouco, porque a termografia é muito importante, pero é dado que nós usamos, associamos a los dados bioquímicos para mirar a fadiga que existem, como por exemplo os CK, as outras avaliações que podemos fazer de sangue para mirar as medidas de fadiga que se podem. Então existem muitos estudos que nós podemos quantificar enzimas, que podemos quantificar hormônios, que podemos quantificar muitas coisas para mirar a fadiga que o atleta tem ou não. Então temos termografia, dados bioquímicos, temos a qualidade de sono, é muito importante saber se o atleta está cansado ou não, se ha reposado antes, os dias antes. Muitas vezes são pessoas jovens que têm filhos muito chicos, muitas vezes à noite não conseguem muitas vezes dormir por causa de los chicos, então não se repousam muito bem, se quedam cansados. Então hacemos uma avaliação muito boa de sono, temos várias maneiras de mirar qualidade de sono. Então, tudo isto faz parte de um arsenal de informações para que o médico tenha acá para poder decidir o que fazer. Quando temos uma termografia muito complicada, mostrando uma área, por exemplo, muito carregada, ou então uma área muito fria, que significa uma outra coisa, pero mostrando situações de risco, quando o atleta também nesse ponto tem dolor, quando temos índices muito altos de fadiga. Então, tudo isso mostra que este atleta está com um risco maior de lesões. Então, chamamos o preparador físico, falamos com ele e tentamos quantificar melhor a intensidade de treinamento. Então, muitas vezes, vamos baixar um pouco mais a intensidade, não vamos sacar o atleta como um todo, em muitos casos, mas vamos entender o que o atleta pode fazer dentro do conceito, dentro do microciclo. O que são microciclos? São os ciclos de treinamento que fazem com poucos dias. Então, quando temos jogo, quanto tempo temos antes do jogo? Podemos acá baixar um pouco mais a intensidade física para que se possa chegar no dia de jogo em uma situação melhor. Então, este é um trabalho interdisciplinar. Preparador físico, fisiologista, médico, fisioterapeuta, todos juntos, atleta, para tomar uma decisão de quantificação de carga para termos o melhor da parte física de atleta com um menor risco de lesão. Muy buena respuesta, Rodrigo. Entonces, ahora te paso a una pregunta diferente que está hecha por la amiga Jacqueline. Dice, ¿qué se puede ofrecer al atleta con una lesión por avulsión crónica muy sintomática de
los isquiotibiales? Entonces, nesses casos de avulsión em um atleta deportista profissional, quando temos uma avulsión de todos os três do tendão conjunto, ou seja, de todos os músculos, e quando temos gap, espaço maior do que 2, 3 centímetros, pensamos em inserção cirúrgica. Podemos colocar âncoras, como aquele caso mostrado, poderíamos fazer com uma marrilha, pontos intraósseos, pero hacemos o reparo cirúrgico, muitas vezes, ok? Quando pensa em lesões crônicas, teremos que saber quanto tempo há de lesões, qual é o tecido que se formou, porque o tratamento cirúrgico é uma opção, pero muitas vezes se há uma história muito antiga, muitas vezes temos dificuldade para poner novamente o coto do tendão em o sítio adequado. Muitas vezes o músculo se queda encurtado. Então, temos que entender a distância, quanto tempo temos, mirar se é possível tentar soltar o músculo e poner novamente com um tratamento cirúrgico em o sítio. Pero isto para lesões crônicas são feitas quando não há bons resultados em tratamento conservador. Nas lesões muito crônicas, tentamos antes outras terapias que se pode pensar. Poderíamos pensar em EP, poderíamos pensar em OPRP, poderíamos pensar em outras aplicações antes de migrar para o tratamento cirúrgico. Pero nas lesões agudas, com gap grande, em atletas profissionais, eu pensaria em tratamento cirúrgico. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que nosotros mucho vemos, ¿no? En los futbolistas, en los atletas, que son los K-tape, del doctor Rodrigo Roca, que te pregunta si lo utiliza en la recuperación de lesiones musculares y en qué etapa. Não entendi. O que queria saber? Se eu utilizo o quê? As cintas K-tape. As faixas aquelas de cores que usam nos músculos. As faixas elásticas? Não, Kinesiotape? É isso mesmo. Isso. Adesivos? Sim. Adesivos. O kinesiotape, em algumas situações, pode ser interessante. Quando você quer algum tipo de estabilização. Há muita controvérsia nesse tema. Eu não entendo que isto vai ser uma coisa completamente fundamental para a prática do deportista. Pode ser, muitas vezes, quando você quer uma estabilização articular, sim, muitas vezes pensamos em usar. Quando queremos um estímulo muscular um pouco melhor, é uma situação que pode contribuir, pero muitas vezes isso é uma decisão que vai muito para a parte da fisioterapia. Eu tenho os fisioterapeutas que trabalham próximos com nós, discutimos muito, e quando se pensa necessário, quando o atleta tem muitas vezes uma necessidade psicológica porque se sente muito bem, pensamos em usar. Bueno. Walter también nos pregunta, ¿hasta cuánto tiempo usted considera que se puede realizar reparación primaria? Me imagino que a nivel muscular, ¿no? Entonces, reparación muscular, yo no hago reparación muscular para músculo, solamente en los casos de desinserciones musculares, principalmente para los isquiotibiales. Para adutor, no pienso que son necesarias. Entonces, yo pienso en tratamiento quirúrgico, principalmente para las desinserciones del tendón conjunto de los isquiotibiales de la tuberosidad isquiática. Entonces, lo ideal es que sea hecho en la parte aguda hasta 15, 20 días. Cuanto más temprano, mejor. Cuanto menos tiempo, mejor. Lo ideal, menos de 15 días. 15 hasta no máximo 20 días, ok. Mais do que isto, são as lesões crônicas, é muito difícil. Então, tentamos antes, quando temos mais que 3, 4, 5 semanas, tentamos mirar o tratamento conservador e solamente quando não temos um bom resultado, como o caso que a colega há pouco ha perguntado, a lesão é crônica com muita dolor, não há bom resultado com as outras terapias, aí pensamos em o tratamento crônico para a lesão crônica, pero explicamos muito para o jogador, para o deportista, que é uma cirurgia complexa, difícil e que os resultados não são tão buenos quanto os resultados na fase aguda, que são muito buenos. Muy bien, Rodrigo.
Bueno, Rodrigo, tenemos varios colegas exfutbolistas, deportistas, hasta directores técnicos que son ahora. Y yo te pregunto, me imagino que ya te ha tocado venir a la ciudad de La Paz, aquí a jugar la eliminatoria. Sí. ¿Cómo prevenimos las lesiones musculares preparándonos para la altura? Entonces, a altura es un tema muy controverso, un tema muy difícil. Tenemos una equipe dentro de la comisión médica, tenemos una persona que es muy estudioso de las adaptaciones en la altura para que tengamos lo mínimo posible de alteraciones. Entonces, procuramos, como no tenemos mucho tiempo para hacer una adaptación adecuada, lo que hacemos es tentar llegar lo más próximo posible de la hora de juego. Pero son situaciones difíciles. La mayoría de esas alteraciones son manuseadas pelo nosso cardiologista, que es clínico y que es quien trabaja con esa parte, y también con o nosso fisiologista, que es muy especialista en altitud. Entonces, essa parte eu deixo um pouco mais para ele, pero o que hacemos é tentar chegar lo mais próximo para que tenhamos o mínimo possível de alterações, como dolor de cabeça, falta de ar, que notadamente acontecem quando temos, depois de 6, 8 horas, que já estamos no sítio. Então, na seleção brasileira, muitas vezes vamos de vuelo fretado, paramos num outro sítio mais baixo, e o dia de juego voamos, quando hablamos de altitudes mais altas que 3.000, 3.200 metros, né? Então tentamos chegar mas no dia um pouco antes, algumas horas antes do jogo. Júlio, César, uma coisa, me mandaram uma pergunta aqui só para explicar que eu tinha dito que uso o tratamento cirúrgico para lesões musculares quando há desinserções de isquiotibiales. Alguém perguntou acá para os arrancamentos de las espinhas, la espinha ilíaca, por exemplo, pero isto não é para adultos, ¿eh? Aí sim, para crianças, para niños, adolescentes. Então, nesses casos, quando há uma avulsão, um fragmento grande e um desplazamento grande, ¿tá? Com uma distância maior que 3 centímetros também, podemos também fazer a reinserção e a fixação. Aí sim, nós usamos parafusos, tobilhos, usamos muitas vezes amarrilhas com fios de aço para não se lesar outras estruturas. Muy bien. Otra pregunta con relación al fútbol, ya que estamos aquí, también nos gusta mucho. Nosotros vivimos en Santa Cruz y hay mucha gente de toda Bolivia y de Latinoamérica también. Te pregunto, en tu experiencia ahí, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en el arquero, por ejemplo? Y las lesiones musculares que más se ve en el puesto del jugador. ¿Cuáles son los jugadores más lesionados? ¿En qué puesto? ¿El delantero, sí, el defensor? Entonces, depende mucho de cuál tipo de lesiones que tenemos, cuál tipo de lesión muscular, cuál músculo, ¿ok? Por ejemplo, arquero, también, como todos los otros, hay muchas lesiones en isquiotibiales también, pero en arqueros se mira muchas veces lesiones en retofemorales, porque baten la pelota muchas veces para el tiro inicial. Entonces, en arqueros, algumas vezes miramos lesões de retrofemoral. Então, muitas vezes o arqueiro consegue jogar, pero não, quando miramos um jogo, miramos que o arqueiro não está chutando a pelota, porque provavelmente tem alguma queixa em retrofemoral, então se chama um outro jogador para fazer o chute inicial. Então, pero arqueiro temos muitas lesões traumáticas de manos, pero articulares, de dedos, lesiones de hombro, muy común. No que son muy común, son más común que los otros jugadores, ¿ok? Pero también tenemos lesiones de los isquiotibiales. Y cuando, por ejemplo, cuando hablamos de posto específico, es interesante porque muchas veces jugadores, por ejemplo, que fazem trabalho muito de ir adelante e volver, conseguem jogar com algum tipo de lesão, por exemplo, de adutor, porque não há movimento. Depende do posto, muitas vezes as lesões são mais graves ou não, compreende? Então, por exemplo, eu expliquei agora de arqueiro.
um arqueiro se pode, muitas vezes, consegue jogar com uma lesão pequena de reto femoral, porque consegue saltar, consegue fazer as coisas. Pero um delantero não consegue jogar com uma lesão de reto femoral. Então, muitas vezes, conhecer o jogador, conhecer a posição que o jogador tem, para que possamos fazer a melhor conducta, a melhor indicação para o jogador. Bueno, Rodrigo, muchas gracias una vez más, muchas felicidades. Contarle que a los amigos que están asistiendo, que Rodrigo, junto con su señor papá, el señor doctor Neiro Lasmar, tiene un libro de medicina del deporte. Sí. Nos gustaría saber si podemos acceder a tu libro. Ahora me imagino que ya con la computadora uno más te exige por PDF que por el libro físico, ¿no? Pero nos interesaría mucho también. Yo lo tengo el libro, tu papá me lo firmó, tuve el placer de conocerlos a ambos y estoy muy contento de tenerlo. Sí, o livro que foi em 2002, que já tem um pouco de tempo, pero agora estou trabalhando em um novo livro, que é um livro de medicina deportiva, para um livro específico para o médico que se queda em la cancha. Então, é um livro como um livro de situações específicas de primeiro atendimento para lesões ortopédicas, para atendimento de uma delegação, de como hacemos as identificações e as lesões específicas de futebol. Vai ser muito interessante também. Creio que um ano e meio vai estar pronto. Bueno, Rodrigo, vamos a estar esperando entonces. Y mi última pregunta antes de pasarte con el doctor Juan Carlos Suárez, que es el presidente de la Sociedad Boliviana de Traumatología. ¿Qué equipo de fútbol conoces de Bolivia? Já estive em Bolívia algumas vezes, né? Já jogamos em Bolívia algumas vezes. Mineiro, Atlético Mineiro, meu clube, jogou em Bolívia, já estive em Bolívia algumas vezes. É sempre um grande prazer estar em Bolívia. Eu gosto muito da Bolívia, já tivemos a oportunidade de estar na Bolívia e é um prazer. Tenho um carinho especial por todos os clubes aí. Algum equipo de futebol que te suene? Qual foi o último jogo que tivemos? Acho que jogamos com... Vou mirar aqui. Ano passado, o Mineiro jogou com... Atlético, Bolívia... Atlético jogou com Jorge Wisterman, foi o último jogo que tivemos em Bolívia. Jorge Wisterman, está bien. Jorge Wisterman. La próxima que te pregunten... O último jogo foi contra o Jorge Wisterman. Sí, Jorge Wisterman. También vinieron a jugar contra Sport Boys de la ciudad de Guardia. Sí. Sí, está bueno. O último jogo que eu estive foi com o Jorge Oriente Petrolero es el mejor equipo de aquí de Bolivia, si te preguntan. Oriente Petrolero nunca juguei contra, nunca estive. Bueno, te paso con el doctor Suárez. Un placer, Rodrigo. Prazer, grande prazer, Júlio César. Muito obrigado pela invitação, né? Rodrigo, antes de pedirnos una pregunta, ¿la incidencia del síndrome del piriforme es muy frecuente en los atletas de No muy frecuente, pocos casos, pero en algunas situaciones sí, pero no es una cosa muy frecuente. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Excelente presentación. Gracias por compartir tu experiencia. Quedamos muy agradecidos a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y esperando en alguna otra oportunidad poder contar de nuevo con su presencia. Gracias y gracias a todo el directorio, a la sociedad, a todos los colegas nacionales que están asistiendo y a los colegas de Sudamérica que también están asistiendo, igualmente como hay bastantes rehabilitadores físicos que están asistiendo a esta palestra. Y muy bien. Excelente, Rodrigo, nuevamente un abrazo y gracias por estar con nosotros. Muito obrigado, Juan Carlos, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer participar com vocês, uma honra receber um convite da Sociedade Boliviana de Ortopedia e Traumatologia e estamos à disposição. Um grande abraço. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Omar, Rodrigo. Chao, chao. Chao, chao.